Abrir a empresa me custou pra caramba. Eu era um gringo que não tinha nem RNE, não, nem o RG dos gringos, não? Lógico, dificuldades de burocracia, dificuldades das próprias instituições, de como lidar com os grandes bancos, de como clientes e tal. Todo é difícil, não? Mas penso o seguinte, não? Às vezes o brasileiro pensamos muito que as coisas são difíceis, mas o dia que as coisas sejam fáceis, o negócio vai virar difícil para o empreendedor, não? Porque o empreendedor é empreendedor porque ele resolve problemas. Se as coisas fossem muito fáceis para empreender, seria fácil para todo mundo, não? E aí de repente teria concorrentes para caramba, não? Todos os gringos estariam o dia seguinte aqui no Brasil replicando os modelos que tem em Gringolândia, trazendo eles para aqui, não? O espanhol Sérgio Fúrio veio para o Brasil sem falar uma palavra em português, mas com um número na cabeça: 200. Mais especificamente, 200%. Essa era a porcentagem de juros anual cobrada pelos grandes bancos nos empréstimos no Brasil. Foi com o objetivo de reduzir os juros que o Sérgio fundou a Bank Fácil, lá em 2012, que depois virou Acreditas, oferecendo crédito com garantia em bens como casa ou carro. A empresa já emprestou mais de 500 milhões de reais. Para impulsionar seu crescimento, ela captou quase 1 bilhão e 200 milhões de reais com investidores. A última rodada foi anunciada em julho deste ano e foi liderada pelo grupo japonês SoftBank, que avaliou Acreditas em 700 milhões de dólares. O episódio de hoje é para contar a impressionante história dessa fintech e entender a visão do Sérgio para o futuro da companhia. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos empreendedores e empresários por trás das maiores empresas do país. Antes de a gente conhecer a história do Sérgio, um recado. A gente vai gravar um podcast do Zero ao Topo com plateia. A gravação vai acontecer aqui em São Paulo no dia 25 de setembro. Nós vamos ter 2 fundadores de empresas que vêm revolucionando o mercado financeiro. O André Penha é cofundador da Quinto Andar, uma startup de aluguel residencial fundada em 2013, que acaba de virar o mais novo unicórnio brasileiro. Augusto Lins é cofundador da Stone, uma empresa de meios de pagamento fundada em 2012 que abriu seu capital em Nova York em 2018. A companhia atualmente vale mais de 8,8 bilhões de dólares. Se você quer participar, é só mandar um e-mail para podcast@infomoney.com.br. Você nasceu numa cidadezinha pequena, lá na Espanha. Conta pra gente como é que foi sua infância. Seu pai, sua mãe, tinha alguém empreendedor na família? Onde você nasceu e cresceu? Como é que foi? Não, nada, para nada, não. Uma infância muito normal, cidade bem pequena, cidade de 20 mil pessoas. Uma cidade tipo que principalmente tem agricultura e demais. Nunca ninguém na família tinha sido empreendedor, todo mundo sempre tinha trabalhado para alguma empresa, não? E então, definitivamente, o empreendedorismo não estava aí dentro da guia, dentro do jogo que eu tinha previsto, não? E aos 14 anos, os meus pais decidem se mudar para Barcelona. E então eu vou com eles. Chorei pra caramba. Falei, Barcelona, o que é isso? Não? Tipo, sair de uma cidade de 20 mil pessoas e para outra de 2, 3 milhões de pessoas não foi fácil naquela época. Eu lembro muito choro. Não? Aos 18, comecei a faculdade, fiz administração, que seria uma escola similar à GV aqui no Brasil. Quando tinha 22, eu já fiz aí um intercâmbio dentro da empresa e aos 23 comecei a trabalhar. Não? E aí, originalmente o plano era virar marqueteiro. Não? Eu sempre tinha ido para marketing. Comecei trabalhando na Danone. Na Danone. Vendendo iogurte. E estava no marketing da Danone. Eu gostei, não? Achei bem legal porque era o que sempre tinha querido fazer, não? Trabalhar em marketing, novos produtos, posicionamento, segmentação. Mas eu senti que, tem muito pouco número aqui, né? E até que tinha algo, não? Mas menos do que eu gostava, não? Então dei um pouco de vértigo aí no momento de saída da faculdade, não? E decidi meio que totalmente mudar o rumo da minha vida e virei banqueiro, não? E então eu fui para exatamente o lado contrário, não? Finanças, investment bank, não? Trabalhando para grandes corporações, assessorando as empresas e fiz isso no Deutsche, não? Então fiquei lá no Deutsche
5 anos. Deutsche Bank, que é um banco alemão. Isso, banco alemão, mas super internacional. Na época era um banco muito legal. Hoje já não é tanto. Mas na época era bem legal. Tinha bastante tema de finanças estruturadas, que agora em retrospectiva, até que estou usando parte desse conhecimento de quando eu ainda era um moleque, né? Então fiquei lá de 2000 até 2005. Naquela época era muito... Tinha aquele grande middle market de empresas espanholas, ¿no? Que buscavam estratégias de crescimento, M&A, tinha emissão de dívida, mercado de capitais, todas essas coisas, ¿no? E aí, 4 ou 5 anos depois, falei, isto é bem nichado, ¿no? Eu tinha saído do mundo marqueteiro, que é assim bem oba-oba e demais, e tinha entrado num mundo extremamente nichado, onde super especialista, bem de número, mas meio que com algo meio que fechado, não? Um mercado relativamente fechado. E aí eu senti vértigo de novo e falei, eu quero mudar, não? E acabei mudando para, isso foi 2005, não? Acabei mudando para a consultoria estratégica. Isso ainda lá na Espanha? Ainda lá na Espanha. Então, tinha uma empresa que se chama uma consultoria estratégica, que é BCG, Boston Consulting Group. O que eles fazem, e sempre fizeram, não? É assessoramento a grandes empresas em todo tipo de estratégias, não? Desde estratégia de crescimento, às vezes tecnologia, às vezes operações, preços, não? De tudo, não? E eu meio que queria sair de banco, não? Porque já tinha ficado toda aquela época de Deutsche, não? E acabei entrando lá e começando com bancos, não? Fazendo estratégia para bancos. Na época, eu lembro aí, 2006, não? Tinha muita potência toda aquela pegada do crédito imobiliário subprime, não? Que depois não deu muito certo, não? Sim. Mas todos os bancos eles querem entrar dentro desse mercado, não? Daquele mercado que não era necessariamente o do cliente super premium, mas que deixava uma margem um pouco maior, não? Então em 2008 eu namorava uma menina na época e a menina decidiu ir a fazer um MBA aos Estados Unidos. E eu acabei indo também para os Estados Unidos. Estava pedindo transfer, não? Para os Estados Unidos. Estava apaixonado, resolveu seguir. Estava apaixonado por aquela menina e decidi ir para lá, mas antes de chegar eu já tinha deixado a relação com aquela menina, não? Então virou outra história, não? Mas eu decidi que continuar com o plano, não? De me mudar para os Estados Unidos. Além disso, a menina ia para Boston, então eu ia para Nova York, estava ótimo, sem nenhum problema, não? Então eu me vi lá, não? Ano 2008, um mês antes de Lehman colapsar, eu chego lá a Nova York e de fato começo a trabalhar e então aí começa o colapso do sistema bancário americano, não? E o que era o seu trabalho no momento? Que você falou que lá na Espanha você estava ligado, ajudando os bancos a se estruturarem e tinha essa questão do apelo ao crédito, ao subprime, aí que era o que colapsou, né? O que causou o colapso da economia em 2008. Eu acho que é um momento totalmente contrário, não? Tipo, o sistema bancário e de repente... Bom, eu acho que teve esses primeiros 6, 9 meses, na época de, sei lá, setembro, outubro de 2008 até quase meados de 2009, que foi uma bagunça, tipo, ninguém estava perseguindo uma estratégia, era modo sobrevivência, não? Então era muito mais tipo trabalhos de meio que repensar as bases, de onde vai vir o cash flow, como vão funcionar os negócios, etc, não? E então foi um momento bem intenso, não? Nessa época, não? Para mim era uma primeira experiência internacional trabalhando nos Estados Unidos. O meu inglês ainda estava bem difícil, não? E ir apanhando, não? Mas acho que é aquele negócio de sentir... Não era um trabalho empreendedor, mas acho que cada vez que você faz uma mudança relativamente grande, acaba tendo uma pegada de empreendedor, não? Se está reinventando a você mesmo, está arriscando as coisas que você tinha no passado para sentir esse frio na barriga, não? E tentar se provar a você mesmo que dá para fazer coisas novas, não? Coisas que você não estava pronto para elas, não? Então sempre falo que é legal a pegada dos novos empreendedores, mas acho que muito legal a pegada de pessoas que são empreendedoras de natureza no sentido de buscar o desconhecido, não? E de tentar arriscar tudo o que elas têm, não? E na prática você continuava trabalhando com bancos aí? Ainda trabalhava com bancos, isso. Bancos americanos dessa vez? Como é que era o trabalho no bancos dia a dia? Americanos, continuei assessorando os bancos americanos em todo tipo de estratégias e mais ainda num momento tão complicado como esse. Mas a meados de 2009, um banco espanhol que tinha comprado um banco lá nos Estados Unidos
procurou a gente para liderar um novo projeto de transformação tecnológica. Era um banco que esse banco espanhol acabava de comprar em 2007, na verdade, e então é uma época que os preços estavam lá acima, não? Então eles queriam usar a tecnologia como um jeito de melhorar a performance desse banco e dar um pulo, não? Então aí a minha responsabilidade era liderar um time que no pico chegou a 1.000 pessoas, não? Entre consultores terceiros, os próprios funcionários do banco, e esse time, a missão era transformar a tecnologia do banco, não? E então o que acontece, não? Tipo, aí foi um pouco quando mergulhei realmente na parte tecnológica dos bancos, não? E é quando você percebe que o problema está bem no fundo, não? É uma tecnologia muitas vezes criada faz 15, 20 anos, que não necessariamente o banco é proprietário dessa tecnologia, sino que o banco, em muitos casos, não, terceirizou essa tecnologia para um terceiro, comprou e é uma licença que às vezes ele não consegue controlar, não? E o que acontece é que qualquer mudança é um desafio enorme, não? Além disso, acho que ficou para mim claro, não? Os problemas do jeito de desenvolver tecnologia dentro das instituições financeiras, não? A instituição financeira, o banco, ele precisa ser robusto, não? E então todas as coisas vão devagar, não? E como todas as coisas vão devagar e os projetos são grandes, você precisa de muito planejamento, não? É o jeito, se você quer, antigo de desenvolver software, não? De criar tecnologia. Grande planejamento, analisa todas as possíveis coisas que podem acontecer para evitar desperdício de coisas que você não sabe, não? E isso era algo super válido faz 20 anos, não? Onde o mundo mudava pouco. Mas nessa época, por mala sorte, se você quer, foi uma das épocas que mais rápido mudou o mundo, não? Em 2007 tinha sido o primeiro release do iPhone, que mudou totalmente o jeito em que as pessoas interagem umas com outras e com os bancos, não? E aí, claro, esse projeto que tinha sido começado a ser pensado e planejado em 2008, lógico, não tinha nada a ver com esse surgimento dessa revolução do smartphone e de mobilidade, etc., não? E então se criou esse produto, não? Que começou em 2009 e acabava sendo entregue em 2011, 2012. E quando você pega um transatlântico e você pede para o transatlântico ir para o ponto X, é difícil se desviar, não? Quando você está no meio da viagem, não? Virar o barco é muito complexo, não? Isso foi de fato o que aconteceu, não? Era muito difícil colocar mudanças nesse planejamento. E em 2011 e 2012 a gente estava entregando esse projeto com uma certeza muito clara de que aquele projeto não respondia às novas necessidades, não? Desse banco. Um par de anos antes disso, em 2009, 2010, eu tinha um muito bom amigo que ele tinha virado empreendedor. Ele era igual que eu, que se juntou com outros dois caras e entre os três montaram uma empresa. Eu usei ele, que era um amigo muito bom, como inspiração sobre como uma pessoa dentro do mundo corporativo, em 2011, que não é o mundo hoje, sino em 2011, ele podia sair dessa pequena prisão, não sei se você quer, que é sentir que você está... o seu objetivo na vida é fazer isso e nada mais, não? E realmente perceber que você podia realmente criar uma empresa, não? Então eu vi ele como evoluía e na verdade que vi uma bagunça e muita dor no jeito dele de trabalhar, não? Definitivamente não era fácil, não? Mas fiquei bem intrigado, não? Eu até que ele, quando começou a buscar dinheiro, eu banquei, fiz o primeiro cheque para ele, foi o primeiro investidor dele. E aí em 2011, quando eu realmente estava pensando que eu queria fazer algo, eu chamei ele, foi a primeira pessoa que eu chamei, não? E então eu comecei a falar, bom, mas isto como funciona exatamente? Eu falei, eu quero fazer fintech, não? Porque fintech é o meu passo natural, não? Eu sempre trabalhei com bancos, tenho expertise em isso, e agora quero mudar a minha vida, lógico, fintech parece algo. Fintech estava no comecinho naquela época, não? Não é o fintech... Começando a falar lá nos Estados Unidos. Estava começando a falando lá, não? Acho que as primeiras empresas surgiram aí provavelmente por volta de 2009, 2010, mas o termo fintech começou a ser lá mesmo, não? Em 2011, 2012. E então eu falei, bom, eu quero fazer isto. E então aí sentamos aí um final de semana e meio que começamos a meio que rabiscar, não? Que seria o plano de negócio, não? E aí a gente não encontrava algo que fosse muito óbvio, não? Porque nos Estados Unidos é um mercado relativamente eficiente, não? Um mercado de margens estreitos, um mercado que acabava de passar por uma transformação depois da crise do subprime.
bancos que estavam reagindo já naquela época, e eu não vi nada que eu tivesse acho que criar uma empresa sempre é encontrar um mercado enorme, mas ao mesmo tempo encontrar algo que você fale, eu posso aportar um diferencial, eu tenho algo diferente, não? E os americanos gostam de falar, what are you uniquely positioned, why are you uniquely positioned to succeed? Não? O sea, por que você é realmente a pessoa para fazer que este negócio vire bem, não? E eu não me encontrei com algo que eu tivesse um diferencial incrível e um mercado que fosse muito ineficiente, não? Nessa época eu acabava de começar a namorar uma menina, esta já a menina boa, não? Que eu acabei casando com ela, que é a Silvia, e então a Silvia é brasileira, não? Então ela trabalhava lá em Nova York, a gente tinha começado a namorar 2 meses antes, e em uma conversa sobre isso, eu quero virar empreendedor, eu quero buscar algo para fazer em fintech, ela de repente me fala isso, não? Que no Brasil você paga juros de 200%, um empréstimo pessoal e demais. Então eu me empolguei com essa história. Falei, pô, que legal, deve de ter espaço para fazer algo, não? E aí virei um maior fã do site do Banco Central, não? Comecei a baixar relatórios, aí uma visão muito analítica, não? De por que está acontecendo isto, não? E aí rabisquei uma série de hipóteses, não? Que ao final acabavam muito falando sobre a falta de produtividade da rede de agências, baixo volume de crédito, baixa presença do imobiliário, não? Dentro do tipo de crédito que o brasileiro pega, e resolvi, falei para a Silvia de volta, falei, cara, eu gostaria de ir a morar para lá e vou abrir uma empresa. Acho que a frase foi do estilo, vou arrumar esse problema dos juros no Brasil, não? Do seu país, não? E então eu convenci ela, não? Para voltar para o Brasil. Isso. E então eu voltei com ela, não? E então isso foi abril de 2012, que foi o momento em que a gente abriu Acreditas. Como é que foi quando você chegou aqui no Brasil? Para você, como alguém vindo de fora do Brasil e lidando com o sistema empresarial brasileiro, a gente fala, sempre ouve que é muito complicado. Foi mais difícil do que você achava? Imagino que empreender sempre é mais difícil, né? Mas o que pesou aí? Como é que foi para você profissionalmente? Empreender é difícil, não? Mas tudo na vida é difícil, não? Para fazer as coisas bem, tipo, ser um profissional, uma empresa de 80.000 funcionários e crescer cada ano, tampouco é fácil, tá? Só que é verdade, não? Que quando você trabalha para uma empresa grande, você tem um emprego que é um pouco mais garantido, se você quer, você é mais previsível o seu futuro. Quando você é empreendedor, tem zero previsibilidade, não? Abrir a empresa me custou para caramba. Eu era um gringo que não tinha nem RNE, não? Nem o RG dos gringos, não? Sim. E então eu demorei 9 meses em abrir a empresa, não? Então, lógico, nesses 9 meses eu peguei o jeitinho brasileiro e a gente começou a trabalhar, não? Embora não tínhamos ainda CNPJ, mas vai trabalhando e vai embora, não? Então aí, lógico, dificuldades de burocracia, dificuldades das próprias instituições, de como lidar com os grandes bancos, de como cliente, de tal. Tudo é difícil, não? Mas penso o seguinte, não? Às vezes o brasileiro pensamos muito que as coisas são difíceis, mas o dia que as coisas sejam fáceis, o negócio vai virar difícil para o empreendedor, não? Porque o empreendedor é empreendedor porque ele resolve problemas. Se as coisas fossem muito fáceis para empreender, seria fácil para todo mundo, não? E aí de repente teria concorrentes para caramba, não? Todos os gringos estariam o dia seguinte aqui no Brasil replicando os modelos que tem em Gringolândia, trazendo eles para aqui, não? Então acho que a burocracia e a dificuldade é, em certa medida, um aliado do empreendedor. Eu não gosto muito de falar que a burocracia, o Brasil, o custo Brasil e demais são problemas para os empreendedores. Eu prefiro olhar como uma oportunidade, não? E você já chegou com a ideia de vou montar um sistema, uma fintech que permita oferecer empréstimos com garantia em imóveis? Ou qual que era o seu pensamento na época? Não, definitivamente não. Eu acho que o jeito nosso de pensar, não, desde o primeiro dia foi ter uma ineficiência no mercado de crédito que está muito atrelado à falta de produtividade e à falta de eficiência. E a gente vai ver como resolve isto, não? Mas sem ter claro ainda qual era o formato, não? De nosso ponto de entrada, não? E até porque quando a gente mirava o dinheiro que tinha na conta corrente era muito pouco, não? E não dava para fazer uma reinvenção massiva, não? do mercado de crédito, não? Eu tinha pego aí
a minha poupança, juntei, eram como 300.000 reais na época, alguma coisa do estilo. Então fiz uma matemática clássica, falei, bom, isto dá para 20.000 reais por mês durante um ano e meio, alguma coisa do estilo. Vamos embora, não vamos a montar algo, não? E então aí a percepção era que não dava para fazer de ponta a ponta, do jeito em que hoje montamos uma fintech diferente de como você montava faz 7 anos, até porque agora você tem um caminho bem trilhado, não? Você sabe como fazer, não? Na época não sabíamos. E a gente definiu que, a gente identificou que um dos gargalhos que acontecia no sistema bancário era que o único jeito de você poder pegar produtos financeiros era via uma agência. Os bancos naquela época não tinham uma prateleira de produtos digital. Você era um não cliente, você não podia pedir para o banco eu quero um crédito. Tinha que ir de fato fisicamente a uma agência. Então a gente falou, bom, vamos a montar nós mesmos uma prateleira de produtos financeiros e vamos a fazer parceria com os bancos. Então, com essa tese, que era um modelo de marketplace, não? Com essa tese, a gente juntou um time aí de 5 desenvolvedores, 2 jornalistas. Os jornalistas escreviam conteúdo, os desenvolvedores meio que colocavam aí o conteúdo no ar, montavam uma editorial, comparador de preços, simuladores, etc. Todo com o objetivo de trazer clientes digitais e se plugar nos bancos para agilizar esse processo, não? E eram bancos de que tamanho? Quais eram esses bancos que vocês se associaram na época? Bom, a gente queria trabalhar com todo mundo, não? Lógico, você é uma startup, quem quer trabalhar comigo, que eu já estou aqui disponível, não? Mas na prática, para a gente, no começo, aí em 2012 e 2013, eu diria, para a gente era difícil entrar nos bancos grandes e quem topava trabalhar com a gente eram os bancos médios e inclusive tipo empresas. O primeiro parceiro nosso foi Acesso Card, não? Que era cartões pré-pago, não? E então a gente encontrava clientes que queriam cartões pré-pago, pegava esse cliente, plugava o cliente na Acesso Card e Acesso pagava para a gente uma comissão por originar essa transação. E para nós foi importante isso como primeiro passo, não? Afinal, a gente o que queria era penetrar na jornada do cliente em algum lugar. Então não dá para se plugar no meio da cadeia de valor. Então a gente tinha que começar pelo começo ou pelo final. Pelo final parecia impossível porque precisa de grana. Pelo começo parecia muito mais fácil, não? Então aí a filosofia foi, vamos a montar um marketplace de serviços financeiros. A gente colocar esse marketplace conectado aos bancos de qualquer tamanho, ganhar um fee, ganhar uma comissão e aos poucos ir verticalizando essa plataforma e ir penetrando dentro dessa jornada de cliente, não? Que naquela época a gente chamava Banco Fácil porque era um jeito fácil de interagir com os bancos, não? A primeira receita entrou em janeiro de 2013, não? 9 meses depois. E ao final era uma comissão. E aí, também por essa época, não? A gente foi a primeira exposição que tivemos como produto de home equity, não? O que fizemos foi encontramos uma empresa, que uma startup também, que operava nesse mercado, fazendo geração de leads para home equity, não? Que home equity ao final é um produto que usa os imóveis das pessoas como garantia para um produto de crédito mais barato, não? Eu conheci um empreendedor e, bom, de algum jeito consegui meio que convencer ele de desistir, não? Porque a ideia dele era muito ruim. E entregar a empresa para a gente em troca de ações, então ele virou meu sócio, não? Eu falei, Alberto, você pode ir e fazer outras coisas aqui, a gente vai tocar o seu business e vamos a fazer ele maior, o nosso sonho é bem grande e demais, não? E de algum jeito ele topou e aí começou essa luta nossa com os produtos de crédito com garantia, não? 2013, não? A percepção que você podia ter, não é? Produto home equity extremamente complexo. E isso foi algo que foi atraente para nós, não? A gente pensou naquela parada que hoje é até que um moto interno, não? Que se é simples, se o problema é simples, provavelmente já tem muita gente resolvendo ele. Se o problema é complexo, tem pouca gente resolvendo, não? E eu acho que isso se provou certo, não? Até hoje em dia não tem pouca gente que foca em produtos de crédito com garantia pela complexidade, não? De criar isso, não? Então, em 2013, o que fizemos? Pegamos esse conceito de gerar um lead para um terceiro e começamos a perguntar a esse terceiro, que eram bancos médios principalmente, não? Começamos a perguntar, bom, mas quais são os seus problemas? Não? Por que você não converte mais? Não? Por que você não faz mais negócio com os nossos leads? Não? Então, eles começaram a falar, não? Os desafios operacionais, o cliente eu tenho que ligar a ele, tenho que ligar para ele, tenho que coletar uma série de dados, de documentos. E a gente falou para eles, bom, e se nós fazemos isso por vocês? Eles falaram, é fantástico, isso seria ótimo. E então a gente começou
a facer iso, non? En 2015 nós soubemos priorizar direito as coisas, non? Traballamos para uns, para outros, íbamos trocando as prioridades, e ese desafío que aconteceu foi que pasar de 15 a 60 persoas tentamos facer con a mesma filosofía da garaxe, non? Eu asumía que as persoas entraban e já entendían e sabían o que a gente estaba tentando construir, e na realidade que non era ben así, non? Então foi un ano difícil para nós. Mas final de 2015 a gente tinha estado investindo en tecnología, colocando a plataforma en pé. Tínhamos lanzado un segundo produto, que era o crédito con garantía, mas ao invés do inmóvel, que sería o home equity, o crédito con garantía do vehículo, ¿no? Que a gente chama auto equity, ¿no? E ese crédito está vindo muito bem. E então aí, a final de 2015, de repente un investidor, que era da Empírica Investimentos, eles chegaram e falaram, cara, a gente gostaria de comprar o seu crédito, ¿no? Gostaríamos facer unha parcería con vocês, ao invés de vocês vender aos bancos, ¿no? Ao invés de vocês faceren para os bancos, façan con a xente, ¿no? E con iso a xente, lógico, melloraba as nosas métricas, melloraba a nosa remuneración, e além de iso conseguíamos atingir aquele soño, ¿no? De entregar un crédito, ¿no? De ponta a ponta. E a gente emitiu o primeiro crédito en abril de 2016, ¿no? Entón era un crédito que por primeira vez un cliente chegaba e a gente facía de ponta a ponta, fizemos a operación con aquele cliente para emitir un contrato de crédito, e finalmente ese crédito era vendido para ese investidor que pagaba para a gente e ele ficava com esse crédito, tá? Então, para a gente foi um momento mágico, ¿no? De ver que realmente você com uma startup você conseguia fazer tudo isso, um produto super complexo como o nosso, então meio que abriu os olhos, ¿no? Para a gente e falou, essa história que a gente falava de tentar verticalizar e nós mesmos fazer todo de ponta a ponta, pode ser que dê certo, pode ser que funcione. E então aí, durante 2016, fuimos aos poucos, ¿no? Migrando, ¿no? De ter crédito com bancos para ter crédito com investidores. E em 2017, aí já, com essa visão, ¿no? de montar uma plataforma de ponta a ponta, de novo levantamos outras duas rodadas de capital nesse caso, uma de 60 milhões e uma de 200 milhões de reais. E elas foram para quê, ¿no? Elas foram, lógico, para criar a tecnologia, ¿no? Continuar criando essa plataforma cada vez mais automática, cada vez mais potente, mas mais importante para dar um passo além, ¿no? E esse passo além foi, olha, sim, eu emito este crédito e eu depois coloco isto nos investidores, mas ao invés de eu colocar o crédito nos investidores e eu sumir de lá, eu quero ficar com esse crédito também, ¿no? Então a gente passou a investir nós mesmos nos créditos, aquela coisa que a gente fala de skin in the game, ¿no? Do mercado de fintech, ¿no? De você tem que estar sujeito a que esse cliente pague, ¿no? Na sua compensação, ¿no? E então nós criamos esse modelo de securitização via FIDICs ou via CRIs, ¿no? Que a gente passou a distribuir em investidores institucionais e também investidores de varejo, ¿no? E além disso, já que, ¿no? Aquele clássico já que, ¿no? Já que eu faço o crédito, já que eu invisto no crédito, eu também vou a fazer a cobrança do crédito, ¿no? E vou criar uma boa experiência para que esse cliente consiga pagar o crédito direito e demais, ¿no? Então, 2017 ano super legal, fuimos evoluindo como modelo, cada vez mais vertical, começamos a transferir já todos os créditos para dentro de casa. 2018 foi o momento em qual a gente deixou de trabalhar com bancos e a gente passou a trabalhar já só com mercado de capitais, ¿no? Mercado de capitais sendo esse conceito, ¿no? De eu encontro investidores que querem aplicar o dinheiro a uma boa rentabilidade e, por outro lado, eu tenho tomadores que eles querem pegar um crédito ao menor custo possível. Sempre se fala, no, que o brasileiro não paga. O primeiro que não é certo, o brasileiro paga, ¿no? A inadimplência média do sistema bancário é 2,5%. Então não é aquela coisa, 40% dos brasileiros não pagam, não. Isso é a conta do celular, não? Mas se você olha em valor, o brasileiro ele paga, tá? Mas além disso, se você coloca skin in the game no brasileiro, não? Se você faz que o brasileiro ele tenha um incentivo realmente a pagar e um colateral, uma garantia, cria esse incentivo, então o brasileiro paga pra caramba, não? Quanto que está a taxa de inadimplência média? Então, já hoje, perdas da carteira estão embaixo de 1% de nossa carteira. Então, isso o que permite a gente entregar uma taxa de juros muito baixa, um spread bancário muito baixo, porque o cliente ele paga, não? Então, a gente sempre fala que não somos o banco dos bons pagadores, não? Se o cara é bom pagador, por que ele vai estar pegando um empréstimo pessoal a 80% de taxa anual? Se ele é bom pagador,
ele vai usar o veículo dele, vai usar o imóvel dele, porque ele confia em que ele vai estar pagando e honrando esse tipo de crédito, ¿no? A Creditas hoje é uma empresa que tem quase 1.000 funcionários, nós estamos com 950 agora, que origina agora mesmo já 3 produtos, ¿no? O Home Equity, o refinanciamento do veículo e consignado privado, que é um super produto no Brasil que ainda não está explorado, ¿no? Que usar ao final é outra garantia, é a garantia do seu salário, ¿no? Então temos 950 pessoas originando esos 3 produtos, ¿no? E uma empresa muito focada na tecnologia, ¿no? Em que a tecnologia seja o que marca a diferença, o que cria eficiência através de canais digitais, ¿no? Hoje, que todo o processo é feito digitalmente para a pessoa que quer tomar o crédito. A gente hoje, 97% dos clientes chegam a gente por via de plataforma digital. 85% disso é via aparelho celular, ¿no? Então o cliente ele está em casa dele, ele quer reduzir o custo de endividamento, ele quer colocar dinheiro na empresa, ele quer fazer uma reforma. Ele vem para a gente e ele faz uma solicitação com a gente e ele consegue fazer o processo de ponta a ponta no canal digital. O que é que está mudando, não? O que a gente está vendo é o seguinte, não? E acho que tem primeiro uma base do que está acontecendo no ecossistema de tecnologia, não? Cada vez você vê mais empresas que estão oferecendo produtos e serviços. Pode pegar uma Amazon, Mercado Libre, ¿no? Cada vez entrando dentro do que sería o terreno fintech, ¿no? Que sería facilitar o pagamento, fazer crédito, etc., ¿no? E o motivo é muito óbvio, o cliente acha muito chato ter que interagir com bancos. Para que eu tenho que logar lá num banco, 24 tokens para fazer uma transferência, etc., ¿no? Então o cliente ele gosta de interagir com o Mercado Libre, com a Amazon, ele gosta de interagir com Facebook, com Google, ¿no? E essas plataformas cada vez vão estar entrando mais dentro da entrega do produto financeiro, ¿no? Então o movimento que a gente acha que vai acontecer é um pouco o movimento contrário, ¿no? Que os bancos eles vão ter que se reinventar e oferecer não só o serviço financeiro, sino algo mais. O banco vai ter que resolver o problema para o cliente, porque se ele não resolve o problema para o cliente, vai ter outro que vai resolver. E aquele que resolva o problema do cliente vai ser quem vai ficar com o cliente e, portanto, o serviço financeiro vai virar uma commodity. Então, nós cada vez acreditamos mais e, ao final, o interessante de empreendedorismo, não é que você cria a empresa e você não tem noção de tudo isso, não? Mas o mundo te muda muito em 7 anos, não? O mundo te muda muito em um ano, não? O mundo te muda muito em meses, não? E o que acontece é que o mundo não para, não? O consumidor vai mudando, os concorrentes vão mudando, o ecossistema vai mudando e os interesses das pessoas mudam, não? Você tem que adequar o seu modelo de negócio a esses interesses. Então, em que estamos trabalhando, não? Lógico, não dá para resolver todos os problemas dos usuários, não? Mas o que sí que dá é para focar em algumas coisas que já têm muita aderência a nossos produtos. Então, te vou dar exemplos, não? 25% do que a gente faz no produto Home Equity é reformas, é financiar reformas, não? E às vezes a gente meio que tenta buscar aí como reduzir a taxa do cliente, quando na verdade que o verdadeiro problema do cliente não é reduzir a taxa em 2 pontos percentuais por ano, sino en economizar na reforma 30%. ¿No? Então você, de repente, foca muito no financiamento e não percebe de que realmente o valor estaria em melhorar o custo dessa reforma. ¿No? Então o que a gente está fazendo? Cada vez mais estamos entrando a fazer reformas. ¿No? A gente faz 3 meses começamos a fazer reformas para nossos clientes. De forma que quando um cliente vem para a gente buscando um financiamento de uma reforma, a gente fala, não, amigão, o que você precisa é ajuda para fazer a reforma de ponta a ponta. ¿No? Se você conseguir fazer a reforma de ponta a ponta, que é o que você deveria fazer, não? Você deveria fazer um bom orçamento para essa reforma, fazer uma boa seleção dos fornecedores para fazer essa reforma, um bom projeto de reforma, uma boa compra de materiais, uma boa gestão do processo de ponta a ponta, não? E ao final o produto financeiro não é algo mais que um facilitador para que tudo isso aconteça do jeito certo, não? Falo tudo isso porque ao final eu acho que no mundo de empreendedorismo e no mundo de empresas cada vez mais, não? Se tem que adequar muito ao tempo, não? Aos tempos e tem que reagir criando melhores soluções para os clientes. Então nós não acreditamos que o banco do futuro seja o banco do passado só que com uma camada digital. Acho que isso está ok, tem que ser feito, não? Lógico. Mas acreditamos que tem uma oportunidade, não? Super interessante para nós, não? De pegar esses problemas específicos que o cliente tem e resolver eles conjuntamente. Não? Então criar um novo tipo de empresa que não é um banco, não é uma empresa de serviços, sino com uma mistura dos dois, uma fusão do mundo da solução e o mundo do serviço financeiro. Não?
Agora, falando de números em outro lado, nesses anos todos vocês enfrentaram períodos de falta de dinheiro, dificuldades, pensou em desistir por causa disso? Como é que foi nessa questão financeira, né? Que vocês pegaram bastante aporte nos últimos anos, mas como é que foi esse lado do caixa? Mas sempre se explica o manchete do jornal, o jornal sempre sai depois do aporte, não? Mas nos explica, não, quais são os contextos, não, que estão atrás do bastidor, não? E eu sempre divido com o time, não? As anécdotas de que, provavelmente das 5 rodadas que a gente fez, en 3 delas a gente raspou a conta, tá? Então, meio que a conta estava quase zerada nas primeiras, até que eu usava o cartão de crédito, então usava o cartão de crédito para alavancar aí esse último período, não? Nas últimas já não dá, não entrava no cheque especial. Não entrava no cheque especial, só aí o cartão de crédito paga o fim de mês, não? Mas aí sim, em outros momentos, a Silvia, minha esposa, até que bancou um mês de salário porque eu não tinha dinheiro para fazer o pagamento dos salários, não? Então tem todos esses desafios de empreendedor que estão aí e às vezes eu escuto, não, é que vocês tiveram a sorte de pegar os aportes e bom, é verdade, tipo, a gente teve muita sorte de encontrar pessoas que acreditassem no nosso sonho e que conseguissem bancar isso, mas foi difícil pra caramba, tá? A gente sofreu muito e lógico, não? Definitivamente nos primeiros 3 anos eu diria que o negócio de se isto vai fallir amanhã estava o dia inteiro, não? Não sei se é desistir a palavra, não? Mas definitivamente que o medo esteja dentro do corpo, não? Acho que forma parte da vida do empreendedor, não? Agora, mais que medo, esse medo virou responsabilidade, não? Responsabilidade de ter 1000 famílias que vivem porque trabalham na Acreditas, de ser uma empresa que o pessoal olha e que alguns empreendedores até que se espelham na gente, não no jeito nosso de trabalhar. Responsabilidade de conseguir que uma cultura que a gente criou dentro de casa, não? Como é que foi fechar com o SoftBank nesse ano agora de 2019? Foi mais fácil? Tá ficando mais fácil negociar dinheiro? Continua complicado? Como é que é? Cada rodada é diferente? Cada rodada é diferente, não? Eu acho que esta rodada pelo tamanho, não? Acabou sendo complicada desde o ponto de vista de due diligence, não? Tínhamos que juntar muito número. O acordo com SoftBank foi relativamente rápido, na verdade. Em 30 dias, 45 dias máximo, a gente já tínhamos um acordo. Então, acho que super bem esse processo de fechamento, não? Demorado na parte jurídica, mas o resto acho que ficou super bem, não? O que acontece é que nesta rodada, por exemplo, eu comecei a trabalhar nela en outubro, ¿no? Acabei vindo bastantes investidores, ¿no? Provavelmente sentei com 25 ou 30 investidores, ¿no? Então, outubro de 2018. Desde outubro de 2018 até a gente acabou fechando o acordo com SoftBank em fevereiro, ¿no? Só que acabamos anunciando só em julho, ¿no? Mas estava fechado desde fevereiro, ¿no? A gente tem muito essa discussão, até que o SoftBank tá inserido nessa discussão de fazer negócios darem lucro, né? O SoftBank faz aporte no WeWork, fez aportes no passado no WeWork e no Uber, por exemplo. O Uber abriu capital nesse ano e lá nos Estados Unidos não está indo bem, ações caindo. O WeWork veio com o pedido de IPO, né, de abertura de capital, também está decepcionando os investidores por conta da queima de caixa muito avançada. Como é que você vê isso na Acreditas, né? Como é que ponto vocês precisam começar a dar lucro? Tem um número mágico? Como é que funciona essa questão de equilibrar as contas aí? Sempre é difícil. De novo, o jeito que eu vejo os negócios, tá? É um jeito de métricas unitárias, tá? Então, vamos a revisar aí como se ganha dinheiro em serviços financeiros, tá? Especialmente em crédito. Para você ganhar dinheiro em crédito, você precisa fazer um investimento inicial duplo, tá? Por um lado, aquisição de cliente, tem que trazer cliente para dentro, isso custa dinheiro, marketing, análise, formalização, etc. E 2, você vai ter que investir nesse crédito. Então, isso, investir dinheiro, no capital, do crédito. Então, isso gera um investimento total que você faz. Custo de aquisição, mais investimento de capital para fazer o crédito. Quando você registra nesse mês onde você origina um crédito, quando você vê o impacto no seu DRE, a contabilidade te vai mostrar que você perde dinheiro com aquele crédito, porque você desembolsou o custo de marketing, E aí o que acontece nos meses seguintes? Ao invés de, para esse crédito, você ver perdas, você vê
que está gerando dinheiro, não? Então você vai vendo a receita que vai entrando e a margem que vai entrando, não? Para mim o relevante não é que contavelmente o que você vê lá, não? O que você vê no DRE do mês, não? Tá. Porque o DRE do mês ele tem uma junção de o crédito novo que você está originando, que ele gera uma perda, porque você está gastando dinheiro em trazer aos clientes, e os créditos antigos, que eles geram lucro, porque eles, óbvio, que se geram lucro com o crédito que você já originou, você já não tem custos, agora só está voltando o dinheiro, não? Juntar essas duas coisas é comparar peras com maçãs. O que você tem que fazer é tem que pegar aquele crédito que gera uma despesa na largada e tem que comparar isso com qual é a expectativa de retorno desse crédito no futuro, daquele crédito, não? E depois tem que monitorar que aquelas expectativas realmente são boas. Então, perder ou ganhar dinheiro contavelmente para nós não é relevante. O que é relevante é perder ou ganhar dinheiro a nível crédito, a nível empréstimo. E que esse investimento em capital que a gente está fazendo gera um retorno ao capital que seja aceitável. A gente está já com essa dinâmica desde faz 2 anos. Então, nossos créditos eles geram retorno ao capital que para a gente é bom o suficiente. E ainda tem uma melhoria potencial, que quando eu trago um cliente que tem um custo de aquisição, pode ser que esse cliente repita no futuro. Ainda vira mais rentável, não? A gente quer criar um business sustentável, a gente não está aqui para fazer algo rápido. O nosso tipo de negócio é complexo, então, portanto, cada crédito tem que fazer sentido. Não posso estar originando crédito que não faça sentido. Tem outros modelos onde você que faz o cliente tem que repetir a compra. Então, por exemplo, o que acontece com os modelos de mobilidade é que você não pode ganhar dinheiro numa transação. Não pode ser que um cliente pegue uma carona e aí já seja rentável. Ou que um cliente num e-commerce, não, ele compre um produto e já como primeiro produto seja rentável. Não? Normalmente você nunca consegue fazer isso. Então tem que fazer uma aposta que o cliente vai repetir. Então aí quando começa com as bagunças, não? Vai repetir quantas vezes? 5, 10, 50, 200 vezes, não? Quantas mais vezes o cliente tem que repetir, mais incerteza você tem no futuro. A gente cria um modelo de negócio em que cada cliente tem que ser rentável com a primeira transação. E qualquer coisa que venha na sequência, isso vai vir a mais, tá? Então esse é o nosso jeito de trabalhar. Dito isso, tem planos para uma abertura de capital, seja aqui, seja no exterior? Como é que vocês veem isso de levantar capital na bolsa, abrir o capital? Eu gosto de... Eu pessoalmente, eu gosto de disciplina de mercados. Acho que ter uma disciplina de mercados para as empresas, então estar listados é bom para as empresas. Mais ainda empresas financeiras, não? Porque dão transparência ao mercado, não? Dão transparência para os investidores e transparência para os tomadores, não? Então acho que isso é bom. A gente não tem planos iminentes, não? Então planos iminentes nos próximos 2 anos a gente não prevê fazer uma abertura de capital. Por quê? Eu acho que aqui o ponto crítico é quanto você cresce, não? Então fazer uma abertura de capital quando você, por exemplo, triplica cada ano em receita ou quadruplica cada ano em receita, não faz sentido, porque o mercado de capitais, os investidores de bolsa não te vão a reconhecer esse crescimento, então eles te vão a valorar a empresa menos do que você valora, não? As IPOs que estão acontecendo, eu diria que estão em empresas que estão crescendo no máximo, estão dobrando cada ano, tá? Então são empresas que já viraram grandes e que aí quando começam a ir um pouquinho mais devagar no ritmo de crescimento de receita, aí esse momento provavelmente de fazer o IPO, não? A gente espera continuar um crescimento acelerado durante os próximos 3, 4, 5 anos, então está um pouco difícil poder prever quando vai ser, não? Mas acho que eu gostaria. Eu vi que você investe em startups também. Tem mais de 30 investimentos em startups. Como é que é isso? Isso mesmo. Da onde vem? Do Brasil mesmo, essas startups? Ou como é que você olha isso e o que... Na minha história de investimento, não, começou com o meu amigo, não? Aquele que falávamos antes, não? Que tinha montado uma empresa que originalmente, era bizarro, não? Originalmente, em 2009, acho que foi, a empresa era para fazer foro crowdsourcing para casamentos. Você vai a um casamento e a tese era os noivos pegam as fotos dos profissionais, mas e as fotos de todo o pessoal que está lá no casamento, não? Se pudéssemos juntar todas essas fotos e entregar para os noivos, não? Eu olhei para aí e falei, meu Deus, o que você está fazendo? Então esse negócio não deu certo, não? Mas ele pivotou no clássico pivot, não? E acabou virando uma empresa de super sucesso, não? Eu tinha botado aquele primeiro cheque então caiu uma grana legal, tá? E eu sempre penso no mundo de investimentos como uma grana que não é para eu gastar, não? Sino que é para
eu reinvestir, não? Então, como fiz aquele investimento em 2009 e ele vendeu a empresa em 2014, não? Então eu comecei meio que a reempacotar aquele dinheiro, não? E aquele em 2014, pues eu comecei a investir em 10, 15 startups. Uma delas, que investi em 2016, de novo vendeu agora em 2019 e de novo gerou outra grana relevante, não? Então acredito muito naquele conceito, não, de ir, se você teve sorte, não, de ter um bom investimento, porque afinal tem gente que tem dinheiro e tem gente que não temos dinheiro, não? Então os que não temos dinheiro temos que ter a sorte, não? E então eu tive sorte em 3 ou 4 vezes, não? E então esse dinheiro eu não vejo ele como meu dinheiro, sino que ele está separado, não? Para investir em startups, não? Eu gosto muito de investimento em startups, não? Primeiro porque acho que podem gerar um retorno, e acho que no meu caso definitivamente tive a sorte de que isso acontecesse, não? Mas além disso porque me mantém muito mais antenado, não? Muito mais antenado do que está acontecendo, não? E às vezes invisto em fintech, e às vezes invisto em coisas que não têm nada a ver com fintech, porque eu acho que ideias que acontecem fora de fintech, às vezes você pode reinterpretar elas para o seu mundo, para o seu business. Acho que investir me faz um melhor empreendedor, não? Me faz aprender mais sobre como esse empreendedor está enxergando um problema e como eu posso pensar melhor através do olhar desse empreendedor, não? E a Silvia? Virou esposa? Quando? Virou. Bom, primeiro virou esposa no cartório, porque eu precisava de ter o RNE, e para ter o RNE eu precisava de ser um imigrante legal aqui na região. E então a gente foi para o cartório, 3 meses depois de chegar ao Brasil, a gente casou lá. Mas tinha muito mais amor do que o cartório, não? E então aí a gente casou de verdade, já com todo mundo e demais, em janeiro de 2013, não? E quer dizer, então quando ela aportou ali dinheiro, ela já era esposa, já tinha convencido tudo. Mas que a gente gosta de ter aquela divisão, não, em casa, não? De a Silvia é uma super profissional. Bom, de fato, ela estava trabalhando comigo no BCG e agora virou meio que minha chefe. Ela está trabalhando agora no SoftBank também. Então, é um mundo assim meio pequeno, não sei, toda esta turma meio que se junta de alguma forma, não? Então, super interessante como evoluindo as coisas, mas efectivamente, não? A Silvia, a gente já estava casada e ela fez aquele pequeno investimento de pagar um mês de salários de nossos funcionários em 2013, não? Mas aí em 2013 a gente casou e a gente teve a primeira filha em 2015, que é a Júlia, que tem agora 4 anos, e a Luísa, que tem 2 anos, não? A gente está apaixonado delas duas, mas são 2 terremotos, não? Então não sei se vai dar para muito mais, não, do que isso. Tem que gerir então elas ali também, além do desafio Creditas, tem um desafio ali. Nem imagina. Maior ainda. Nem imagina. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu queria te lembrar que o Do Zero ao Topo está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Castbox e todos os outros agregadores. É só escolher sua plataforma preferida e seguir a gente por lá. Eu sou Letícia Toledo, responsável pela produção e roteiro. A captação de áudio desse episódio foi da Camilinha e a edição de som do Paulo Vinícius Lima Souza. Até a próxima!